Eu louvo ao Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Agradeço, Senhor, pelas misericórdias, pela graça do Senhor sobre nós. Neste momento eu gostaria de deixar uma palavra para os amados irmãos, que está aqui baseada em 2 Samuel, capítulo 23 em diante, para o elevo espiritual de cada um dos irmãos deste grupo. Eu tenho certeza que o Senhor trará uma resposta, uma direção muito breve aos nossos corações, para o nosso elevo espiritual. Baseado sim as últimas palavras de Davi. E essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmo de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Amém? É só até aí mesmo, versículo 1 e 2. E estas são as últimas palavras de Davi. Então, como nós começamos a meditar nesse trecho de 2 Samuel 23, e primeiro, as últimas palavras de Davi, se diz de um homem que tem aqui uma experiência, uma bagagem, uma profundidade, um homem que realmente viveu uma vida com Deus no profundo, não é uma pessoa que começou na fé, mas uma pessoa que está terminando, porque as últimas palavras dele, cessando-se o seu ministério, o seu tempo de vida, aquele já estava velhinho, já estava no estado terminal dos seus últimos momentos. O homem, ele reflete tudo que ele vivenciou, tudo que ele passou. Ele tem uma memória que estava aguçada. E neste momento ele, na sua posição de ápice, de grandeza, de glória, de honra, e você vê a conotação de Davi, não de um homem soberbo, não. Ele diz assim: diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, o suave em salmo de Israel. Ele aponta para ele como aquele homem que foi levantado em altura, ungido de Deus, o suave do salmo de Israel. O Senhor falou por mim. Ele fala que ele cresceu, foi escolhido, foi chamado, foi ungido, um homem que foi usado muito por Deus, mas ele, do tamanho que ele estava, a altura que Davi alcançou, não obstante dos erros que ele teve, eu não estou apontando erros, estou apontando pela altura que Deus o levou no campo espiritual. A maturidade desse homem fala-se de uma grandeza sem igual. Ele começa a dizer do tamanho, a altura que ele chegou, né? O ápice que ele chegou. Ele fala assim: aquele que foi levantado em altura diante de Deus. E ele começa a expressar de uma forma profunda e diz assim: olha, eu cheguei a esse ponto, a essa altura, mas eu não me esqueço da onde eu saí. Eu sou da raiz de Jessé. O meu pai chama-se Jessé. E Jessé está falando do seu pai. Ele não esqueceu daquilo que o pai fez, daquilo que o pai realizou, sabe? E o que me entende por essa palavra é que tanta gente que sobe, que cresce, que chega a um ápice de alguma coisa, ou conquista alguma coisa, ele bate no peito e não vê que por trás existe um homem, existiu uma raiz, existiu alguém lá atrás, sabe, que foi
o progenitor, que foi aquele que iniciou o seu ministério dele. Sabe, ele começa a voltar às raízes. Ainda que ele cresceu, mas ele continuou sendo humilde. Continuou olhando para trás e olhando e vendo que tinha um pai, sabe, que foi temente a Deus, que buscou a Deus por ele, senão ele não estaria ali. Ele é da raiz de Jessé, sabe? Ele não fala de uma grandeza, mas não olhando para trás. Ele olha e fala da grandeza, do tamanho, mas fala assim, eu lembro das minhas raízes. A humildade dele prevaleceu. A idade dele conta-se pelas palavras que ele expressa neste momento, dizendo-se que ele não esquece. Eu vejo a conotação da humildade, porque a humildade, diz a Bíblia, precede a honra. Só aqueles que são humildes que alcançam posições altas em Cristo, em Deus. Aqueles que são humildes de coração, aqueles que não são soberbos, orgulhosos, aqueles que não empinam o nariz, aqueles que não são presunçosos, aqueles que não são porfiosos, aqueles que não usam a emulação, sabe, aquela coisa de ostentação, empina o nariz, homens que não se inclinam. Davi era um homem muito humilde. Ele ouvia, ele pensava para falar, ele não falava primeiro, ele ouvia primeiro. Davi, ele termina as suas últimas palavras com humildade sem igual. Lembra-se de onde nós saímos, e louva o Senhor por aquilo que o Senhor ainda vai te entregar nas mãos. Amém? Tenha um bom dia, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.